pessoal de Natal e muitos pedidos e agradecimento. Daqui a pouco a gente vai ter um momento, né, de oração e a gente vai estar apresentando, né, alguns pedidos, né, que estão sendo feitos aqui no chat e os pedidos também aqui, feito pessoalmente pelos irmãos aqui na noite. Nesse momento eu gostaria de convidar, né, o nosso pregador Paulo César. Ele vai ministrar a palavra. Paulo César é um desbravador do Clube Castelo Forte, da unidade Palmeiras. Foi aí, recebeu o desafio de trazer a palavra para vocês nessa noite. Nesse momento, ele vai ministrar a palavra aqui para vocês. Oi? Então? Bom, comecei. Boa noite, igreja. Queria começar com uma oração, né? Todos curvando suas cabeças em reverência a Deus. Ó Deus, que me dê as palavras certas ao pregar a tua santa palavra, que nos dê um ótimo culto em tua presença. Oro também por todos os pedidos que estão aí, por todas as aflições das pessoas, que o Senhor esteja com todos. Que o teu Espírito Santo esteja com todos nós e que me ajude a administrar a tua santa palavra hoje. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Shalom aí, né? Hoje estou falar a palavra de Deus e eu gostaria que vocês começassem abrindo as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. O tema é tempo para tudo. Vou começar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Bom, o que esse versículo nos diz? Quando você vai fazer uma oração, você provavelmente pede uma coisa a Deus. E às vezes demora para chegar. Não sei, às vezes demora uns dias, meses e até anos para você finalmente receber aquilo que você pediu a Deus. E tem um motivo para isso. Quando pedimos algo, tudo ocorre no tempo de Deus. Por causa que Deus é altíssimo, Ele é perfeito em tudo que faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Como aqui nos fala tempo de plantar e tempo de colher o que plantou. Vou usar esse exemplo, vou usar essa parábola aqui, esse exemplo. Quando você vai plantar alguma coisa, por exemplo, algum pé de alguma coisa, tem um tempo, aquele tempo que você espera crescer, tem as dificuldades, tem tudo. É tudo um tempo difícil. Mas depois que você planta isso, chega o tempo de colher isso, que é a parte mais satisfatória, a parte de colher as recompensas. E Deus sabe o tempo determinado para nós colhermos tudo. Às vezes, quando você pede algo, você quer conquistar isso, não é assim no seu tempo. Às vezes você não está preparado para aquilo. Às vezes você não está apto, não está totalmente, como diz, preparado o suficiente, não tem o conhecimento suficiente. E Deus sabe disso. Por isso que Ele espera. Deus está te moldando para você ter o conhecimento necessário para conquistar aquilo que você quer. Como esse exemplo que eu dei aqui, nesse passo a passo, esse exemplo da planta, de você plantar, é um processo árduo. Porque começa nenhuma planta que você vai plantar. Vai ter os bichinhos, os animais, guaxinins, não é comum aqui, né? Alguns animais aí, que vão tentar te impedir, que vão comer os seus frutos, essas coisas. E no final vai ter recompensa, é claro, se você persistir na sua horta. Assim é a vida espiritual. Um grande exemplo disso é Jó. Jó, ele era um homem íntegro,
como muitos de vocês sabem. Mas ele sofreu adversidades. Ele passou pelo tempo de plantar. O tempo onde ele perdeu família. Imagine só, quando você perde uma pessoa, você já fica triste. Imagine Jó, ele tinha vários filhos. Não sei a quantia exata agora, que eu não me vejo na cabeça. Mas ele tinha vários. Os filhos deles faziam festa na casa um do outro. E ele perdeu tudo isso. Perdeu a casa, perdeu tudo. Estava doente. E além de tudo isso, de suportar essa perda, tinha que suportar os seus amigos, o maldizendo, o injuriando, sendo que ele não fez nada de errado. E ainda aguentar, até a própria mulher dele, era para ser a sua amiga, a sua companheira. Falou, peraí, blasfema contra esse teu Deus e morre logo. Ele até repreendeu. Aí nós sabemos o final dessa história, que é um final bem bonito. Eu gosto, é que Jó recebeu, ele colheu o que plantou. Ele colheu tudo, recebeu tudo em dobro, se eu não me engano, acho que foi em dobro. Tendo os filhos todos, as meninas dele foram as mais bonitas da terra dele toda. E ainda conseguindo mais muitos anos de vida. Muitos mais gados que ele perdeu, recuperando tudo. Jó nos mostra os dois processos dessa etapa. O processo difícil, que foi onde ele perdeu tudo. E assim é na vida. Nós vamos passar que nem Jó. Vai ter o tempo onde a gente vai ter dificuldades. Vai ter o tempo onde vamos perder coisas. Vai ter o tempo onde vai nos desafiar mesmo. Até nossos amigos, entre aspas amigos, pensávamos que eram companheiros, vai estar contra nós. Deus nos diz isso na Bíblia. Família contra família. Mas, como Jó, a gente tem que persistir até o fim. Temos que ir até o fim. E nós queremos isso mesmo. Porque Deus está, como eu disse, Deus está nos moldando para aquilo. Deus está nos preparando. Temos que ser fiel a Ele a toda prova, a todo momento, a todo custo. Porque no final, sabe de uma coisa? No final, vai ter a recompensa, o galardão. Você vai receber aquilo que você pediu. Deus sabe que você vai receber. Deus só está preparando o caminho para no final você receber aquilo que você tanto pediu. Aí conquistar aquela profissão de sonhos, aquilo que você pediu. Agora, uma outra coisa que acontece quando nós pedimos algo é, às vezes, nós não somos atendidos. Por exemplo, sei lá, eu pedi às vezes, não é só questão de tempo, e sim da vontade de Deus. Ah, não, calma aí. Só para me terminar sobre esse tema. Abram em Eclesiastes capítulo 3 ainda e versículo 11. Já me esquecendo desse versículo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também expôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esse versículo, basicamente, aborda tudo que eu falei, falando que Deus fez tudo em seu devido tempo, ou seja, Deus sabe o tempo de tudo, sabe o tempo que sabe o tempo que você vai conquistar aquilo que você pediu. E ainda, o homem não conhece. Muitas vezes no livro de Eclesiastes fala que o homem não conhece o devido tempo. Ou seja, o homem não sabe quando que é a hora dele conseguir aquilo. Ele não sabe as coisas tudo. Tem até aquela filosofia lá de só sei que nada assim, né? O universo é tão vasto que eu não sei de nada. E assim é com Deus. Nós não sabemos nada. Deus que sabe tudo. Por isso confiamos nossa vida a Ele. E esperamos, não no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Mas continuando, às vezes, quando não é questão de tempo, é questão da vontade de Deus. Às vezes, mesmo nós esperando, nós pedimos as coisas e não recebemos. E você fica, por que eu não recebi isso, Deus? E vamos ter, então, por isso, para responder essa pergunta, vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Achar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela inovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Ou seja, ela é boa, porque Deus conhece todas as coisas.
Se a vontade de Deus é a nossa também. Deus nos conhece melhor que nós mesmos, gente. Ele, afinal, ele criou todos nós. Deus sabe quando que o homem é vaidoso, né? Nós, homens, somos vaidosos. Nosso ser humano é vaidoso. Às vezes, ele quer uma coisa, às vezes que você pediu, sei lá, eu quero um carro de luxo, Deus. Mas você nem precisa daquilo. Deus sabe o que é necessário. Tem até uma frase bem assim, o necessário, o extraordinário é demais. E é assim na nossa vida cristã. Deus nos dá o necessário, aquilo que nós precisamos realmente. Porque, às vezes, quem nunca gastou uns rios de dinheiro nas coisas que às vezes só está lá, você nunca usou. Está lá só para de enfeite, só para ostentação. Por isso, que às vezes quando você pede uma coisa a Deus e Ele não te dá, sabe que às vezes é porque você não precisa daquilo. Não é realmente necessário. Não vai fazer diferença na sua vida. Às vezes pode até te levar para mais longe de Deus. E Deus sabe disso. Deus sabe que vai te levar mais para perto dele e mais para longe. Por isso que às vezes Deus não te dá aquilo. Ele não vai te favorecer. Por isso, acontece. Vamos à vontade de Deus. Onde eu parei? E Deus sabe o que é bom para nós. O que é correto. Agora, para cumprir a vontade de Deus, gente, uma coisa, como eu sei, como eu posso cumprir a vontade de Deus? Como eu posso seguir a vontade de Deus? E o primeiro passo é amando a Deus, amando verdadeiramente a Deus. Para a gente seguir a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, que a vontade de Deus é a nossa também, tem que ser a nossa, nós precisamos ter comunhão com Ele, orar, ler a Bíblia diariamente. Um exemplo disso é Enoque. É um homem que se fala pouco na Bíblia sobre ele, mas mesmo assim, já dá para ter a percepção. Enoque foi um homem que na Bíblia menciona, foi um homem totalmente a Deus, e Deus tomou para si. Olha, eu fico encabulado que é incrível. Um homem tão pequeno, mas é tão profundo. Eu fico imaginando o quão Enoque devia ser ligado a Deus, a ponto de Deus o tomar para si. Eu acho que é assim que devemos ser também. O exemplo, eu acho que Enoque, que nem Jesus, no seu caráter, ele devia demonstrar a Deus nas suas atitudes também. As pessoas deviam ver que Deus estava com ele, que ele era amigo de Deus. Realmente. Ele o considerava como pai. Ele é nosso pai. E ele devia entregar sua vida a ele, seguindo a sua vontade fielmente. Eu acho que é assim que nós temos que ser. E nem Enoque também. Temos que ter comunhão com Deus. Para obedecer à vontade de Deus, temos que ter comunhão com Ele. Temos que ler essa palavra, temos que conversar com Ele. Afinal, Ele é nosso amigo. Ser que nem Enoque foi. Fiel a Ele e andar com Ele. Todo lugar que você for, andar com Ele. Nas pequenas decisões, você pôr a sua vida à vontade de Deus. Pequenas coisas. Até nas grandes coisas. Por exemplo, de qual profissão você vai seguir. Nas pequenas coisas, gente. Outro versículo, queria que vocês abrissem a Bíblia também, Mateus, capítulo 26, versículo 39 e 42. Também fala sobre a vontade de Deus. Acharam? Bom, vou começar. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Outro exemplo de como é pôr Deus em primeiro lugar, né?
seguir a vontade dele. Jesus, mesmo diante da maior dor da humanidade inteira, ele foi lá e falou: ó Deus, possível passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, assim como tu queres. Ou seja, Jesus priorizava a vontade de Deus, não a nossa, e sim a de Deus. E esse é um exemplo de oração. Sempre quando você for pedir alguma coisa a Deus, você não tem que se priorizar falando: ah, Deus, por favor, me dê isso, eu preciso. Não. Você tem que falar: Deus, se for da tua vontade, se eu mesmo precisar e me ajudar na minha vida espiritual contigo, me dê isso, ó Deus. Mas que não seja eu, não seja a minha vontade, mas sim a tua. Pois a tua vontade é perfeita. É assim que deve ser. Então eu quero que vocês entendam essas coisas. As razões pela qual você não tem recebido ainda o que você pediu. Ou é questão de tempo, que ainda se está no tempo do plantio, tempo de plantar, o tempo das adversidades, e depois ainda vai receber, que nem Jó, você está passando pelo que Jó passou, passando pelo tempo das adversidades, para enfim receber o que você pediu, ou não é da vontade de Deus. E que devemos ter conexão com Deus, para sabermos qual é essa vontade para nós. Que nem Enoque fez, que nem Enoque foi assim com Deus. Enoque foi tão fiel a Deus, tão conectado com Deus, amava tanto a Deus, que também Deus o tomou para si. E que nem o exemplo principal, que é que eu quero que você siga, não de homens, mas sim de Jesus, que é que mesmo a dor, as adversidades e tudo, que você mate seu eu, que nem Jesus diz, crucifique o seu eu, não ponha você em primeiro lugar, ponha Deus, para falar: ó Deus, se possível, parte-me esse cálice, não, se possível, parte-me esse cálice, mas que não seja conforme a minha vontade, mas sim a tua. É o que eu quero hoje falar para você. É a lição que eu quero te ensinar hoje. Vamos fazer a oração de encerramento. Ó Deus, muito obrigado por esse sermão, ó Deus. Foi curto, mas o Senhor nos deu uma grande reflexão. Que nos ajuda, Deus, a identificarmos o tempo que estamos, se é o tempo de semear ou de colher. Que nos ajude a sermos pacientes e esperar em Ti. E esperar que o Senhor ainda há muito reservado para nós. Que o Senhor está nos moldando para algo melhor. E que nos ajude. Que aconteça tudo não conforme a nossa vontade, porque ela é egoísta. Ela não é a vontade certa. Nossos pensamentos são egoístas. O homem é vaidoso, egocêntrico, somos pecadores. Seja a tua vontade, ó Deus. Que nos ajude a ser fiel em todo tempo e toda hora. Sempre pondo o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, é um momento para a igreja, para a Naves. Tem algum pedido, algum agradecimento? Aqui no nosso chat, nós vemos muitos pedidos de oração, de cura. Pessoas pedindo por cirurgia que vai fazer. Oração pelas famílias. Muitos pedidos aqui de oração. Nesse momento, eu gostaria de convidar você para que nós possamos se ajoelhar novamente, né, para orar por esses pedidos aqui, pela cura, pela família, pela restauração. Oremos. Amantíssimo eterno Deus, graças te damos
por essa quarta do poder. Nesse momento, Pai, pedimos para que o Senhor possa, para que seja feita a Tua vontade. Tu sabe quantos pedidos foram feitos ali, pedidos por cura, pessoas que vão passar por cirurgias, pessoas que estão passando por um momento de aflição. Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes a nossa dificuldade. Seja feito a Tua vontade e não a minha. Que a cada dia, Pai, seja feito a Tua vontade. Que o Senhor possa ser misericordioso com cada um de nós, com cada pedido aqui. Eu possa também, Pai, estar com cada agradecimento. Agradecemos por essa noite, por estarmos vivos, por estarmos com saúde, por termos o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Eu possa ficar com cada um aqui que chegou a tempo para o seu culto, cada um daqueles que estão online e vieram escutar a Tua palavra. Nos abençoe, nos guarde, perdoe nossos pecados, pois nós pedimos em Teu santo nome. Amém. Uma boa noite para cada um. O nosso pregador vai estar ali à porta para se despedirmos, cada um de vocês.